Olá, galerinha, beleza? Seguinte, na última aula a gente falamos de regra de três composta e falei sobre a questão do uso das setas, né? É importante você saber lidar com elas para identificar se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Teve a sugestão, né, da Sofia, que ela disse que utiliza o sinal de mais e menos, né? Uma outra maneira também. E eu comentei de uma terceira maneira que falei sobre que é sobre processo e produto. A única diferença, você não precisa saber de seta, não precisa saber de nada, assim, só saber as grandezas, organizá-las de tal maneira que você possa fazer o cálculo tranquilamente. A única dificuldade que eu vejo nesse exercício é você identificar qual é a grandeza que vai identificar o processo, né, que significa o processo do problema, e qual é o produto, né, o resultado final. Então vamos pensar aqui como exemplo uma regra de três com três grandezas, tá? Então o que vai acontecer? Dessas três grandezas, duas vão ser relacionadas ao processo, tá? Então são grandezas relacionadas ao processo e a última grandeza, uma terceira grandeza, será o produto, ou seja, o resultado final, né, do que você vai fazer. Pode ser número de peças, número de bala, comprimento de um muro, a área, metro quadrado de uma parede, então tudo isso é o processo. Desculpa, tudo isso é o produto, né? O resultado final, né? Que você vai obter através da situação, tá? Beleza, então você fez isso, identificou durante a leitura do enunciado, você identificou quais são as grandezas que fazem parte do processo e qual é a grandeza do produto, tá bom? Você vai organizar as informações que tem ali, né? Como eu botei ali na primeira linha, grandeza 1, A1, B1, C1, e vai colocar a outra linha, que é a montagem da tabela, que isso aí a gente faz naturalmente. Tem que ser feito para poder entender o que está acontecendo. Só que agora vem o lance, né? Quando você organiza dessa maneira, de processo e produto, e você montou essa tabela, você vai resolver a multiplicação dessa maneira. Então você vai pegar, como está aqui, ó, o A1 vezes B1 multiplicado por C2, mantendo essa linha pontilhada, é só seguir o pontilhado. Então você vai multiplicar os dois de cima com o terceiro de baixo. E ao contrário, os dois de baixo multiplicando com o de cima. Isso é uma igualdade. Tá? Então você multiplica esses três valores de um lado, três valores do outro. Isso é uma igualdade entre eles. Pum, você vai resolver o problema. Tá? Então, essa montagem de processo e produto ela é fundamental. Ela tem que ser montada de maneira correta para poder fazer essa multiplicação dessa maneira, tá bom? Eu vou fazer dois exemplos para a gente dar uma praticada, belezinha? Bora lá. Então, essa aqui é uma questão que a gente fez até na sala, né, na aula, durante a aula. Então, eu tenho aqui que identificar, né, quem são as grandezas. São três grandezas: máquina, quantidade de máquinas, o, o quantidade de balas que são empacotadas e o tempo que leva para empacotar essas balas. Então, a gente tem que entender quais são as grandezas que fazem parte do processo para ter o resultado final. E aí você vai ter que, claro, interpretar esse enunciado. E aí você entende que o objetivo é embalar balas, né, por um determinado tempo. Então, o meu produto são a quantidade de balas empacotadas, tá? Então, vamos botar assim, ó, quem é o meu processo? Quais são as grandezas do processo? Máquinas, eu vou botar aqui outra coisinha. Ó, fazem parte do processo a quantidade de máquina e tempo que você leva para empacotar essas balas. E o nosso produto, tá? Vamos botar assim, ó, versus produto é a quantidade de bala que vai ser embalada, tá? Então você vai ter aqui, ó, balas, vamos botar assim, empacotadas, embaladas. E aí agora você vai montar a tabela. Você vai botar quatro máquinas sempre na mesma linha, né? Em uma hora empacoto 10 mil. Só que como estamos trabalhando em hora, vamos botar em minutos, tá?
Então, 60 minutos. Vamos botar aqui, ó, minutos. E empacotam 10.000 balas. Aí fala assim, né? Se quisermos empacotar 50.000 balas. 50.000, então vamos botar aqui 50.000 balas em 30 minutos. Quantas máquinas eu preciso? Então, uma coisa que a gente já vai começar a observar aqui é que o X não significa que vai estar no produto, tá? Ela pode estar no processo, que é nesse caso aqui. Então, eu vou manter isso aqui, ó. Eu vou seguir aquele raciocínio. Eu vou fazer o pontilhado, ó. Eu vou pegar esses valores e vou multiplicar por 10.000. Então, já posso até botar ali. Então, vai ficar 10.000 vezes 30 vezes x igual. Aí, vem aqui. Você vai multiplicar o 4 com 60. E depois você vai multiplicar com 50.000. Então, vai ficar 4 vezes 60 vezes 50.000. O que a gente vai fazer aqui antes de sair calculando tudo, tá? É já cortar esses zeros aqui, a mesma quantidade de zeros do lado esquerdo e direito, pra gente já dar uma equilibrada, né? Ó, zero. Eu tenho quantos zeros aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, tem 5 também. Então eu posso contar todos os zeros desse lado com todos os zeros desse lado. É a mesma quantidade de zeros, tá? Isso é muito bom. Já facilita bastante, tá? Quer ver, ó? Então aqui desse lado aqui fica 1 vezes 3 vezes x, dá 3x. E do outro lado vai dar 4 vezes 6 vezes 5, que vai dar então 120, tá? E aí, x é igual a 120 dividido por 3, isso implica que x é igual a 40 máquinas. Então a letra C, como a gente já tinha feito o cálculo no sábado, tá? Então isso é uma maneira, assim, eu acho que fica legal o processo e produto dessa maneira, tá? Então é só montar certinho que aí você não vai ter muita dificuldade. Mais um exemplo para a gente deixar isso bem claro, tá? Então vamos lá. Trabalhando por 5 dias, 2 doceiras, preparo 60 tortas. Mantendo o mesmo ritmo, quantas tortas? 3 doceiras vão produzir em 2 dias. Então eu tenho aqui produção de tortas como meu produto. O objetivo final é, elas vão trabalhar por certa quantidade de dias, né, as doceiras, para preparar tortas. Então, o meu produto são tortas. Tortas são meus produtos. E o processo são tempo e doceiras. Você não precisa ficar escrevendo ali processo produtos. Dá uma separada, né? Põe o processo junto e afasta as tortas. Então agora é só preencher aqui. A gente vai preencher essa tabela. Tá? Preenche. Então você põe lá. Então, tempo. São dias. Então, 5 dias. 2 doceiras. Vão fazer 60 tortas. Quantas tortas? Então agora o meu X está aqui. 3 doceiras vão produzir em 2 dias. Uma coisa importante, tá? Quando a gente usa o processo de produto, não preciso me preocupar com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Isso aqui é legal. Então agora eu faço aquela linhazinha, né? Ó. Claro, mentalmente a gente vai fazer assim, a gente pode fazer assim, pontilhado, assim, é só pra gente ter a ideia certinha, tá? Da a ordem que eu vou fazer a multiplicação. Então vai ser 5 vezes 2 vezes x igual a 2 vezes 3 vezes 60. Por que eu gosto de botar assim? Porque às vezes eu já consigo observar que dá para cancelar aqui, ó. 2 com 2 já cancela, então já posso cortar, tá? E aí, 5x igual a 180. E aí você faz a divisão de 180 dividido por 5. Que vai dar quanto? 36. Fechou? Então, elas vão fazer 3 doceiras em 2 dias, vão fazer 36 tortas. Então, de novo, aqui eu não estou me preocupando com a questão
de grandeza diretamente versus a multiplicação. Veja que eu não falei em nenhum momento. Eu só me preocupei em montar o processo e o produto e aí fazer essa multiplicação dessa maneira. Gente, se você consegue montar essa tabela assim, analisar dessa maneira, não precisa usar setas, né? Então é uma terceira possibilidade. E aí, assim como eu falo para vocês, vocês têm que fazer exercício, treinar, ver se você se acostuma bem, se adapta bem a esse sistema. Se adapta bem, vai fundo que vai dar certo sempre. Beleza? Valeu então, galera. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço, tchau, tchau.